Bom dia, meus amigos e minhas amigas, saudações tricolores, Central no ar, porque parece, né, que a montagem de elenco para 2023 já está começando a estar aí a todo vapor no Fluminense, né? Ontem a gente trouxe aqui no canal notícia do jornalista falando do interesse do Fluminense num atacante, e agora também surge aí um portal afirmando que o Fluminense é um dos interessados na contratação desse jogador aqui, desse lateral, que pode pintar no Fluminense. É um jogador que já foi muito pedido pela torcida e pode, né, em 2023, finalmente, né, chegar aqui no Fluminense, ser reforço, tá? A gente vai comentar aqui nesse vídeo bastante sobre a possibilidade, né, da negociação, vai trazer a notícia aqui, é claro. Também vai comentar um pouco sobre o jogador, né? Se seria uma boa oportunidade, se não seria, trazer alguns números aqui, algumas atualizações sobre o momento atual e a situação do atleta, tá bom? Mas antes da gente partir para a notícia e para o vídeo, eu só quero pedir o seu like, é importante demais que você deixe o joinha aí, você não tem noção do quanto isso ajuda a gente que produz conteúdo aqui na internet, tá? O botão do joinha é uma métrica muito valorizada pelo YouTube, então você apertando aí esse botão, dando like aí, você vai estar fortalecendo muito o nosso trabalho aqui para a gente poder seguir, né, nessa jornada de compilar aí para vocês as principais notícias, trazer as melhores análises, debates, lives, enfim, tudo o que for relevante sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muitíssimo bem informado aí da sua casa, certo? Então, conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, aperta o botão do joinha aí, deixa o like que você vai estar fortalecendo muito o nosso trabalho aqui na Central. Valeu? Então vamos lá, galera, sem mais delongas, né? Vamos para o vídeo, porque a gente sabe, né? Todo o tricolor tá acompanhando aí o time nessa temporada, né? A gente comenta bastante, né? Algumas posições no time do Fluminense que são muito carentes, né? No vídeo que rolou ontem, informação do jornalista Christian Baeta, vai estar aí no card também para você que não viu, dá uma olhada, né? A gente comentou sobre a notícia que ele traz de que o Fluminense estaria de olho num atacante de lado, né, um atacante de velocidade aí, já avisando 2023. No começo do vídeo eu falo, né, que sim, acho que atacante de lado é uma das posições mais carentes do time do Fluminense, mas que eu acredito, e acho que ninguém vai discordar de mim, né, que a posição que acho que todo tricolor, assim, de 10 tricolores, 9,99999 tricolores vão dizer, eu só não digo 10 por uma questão de preciosismo estatístico aqui, vão dizer que é a posição mais carente do time do Fluminense, né? Que é a lateral esquerda. A gente é uma posição que, na verdade, ela é carente a nível mundial, né? E o Fluminense vive essa carência desde talvez o próprio Carlinhos, né? Porque o Carlinhos, em 2012, era um dos principais laterais do país, mas em 2013, né? Ali pós-lesão, em 2014 também, ele ainda era o lateral do Fluminense, ele já não estava numa fase tão boa, então a gente já vivia sofrendo com a lateral esquerda, né? A gente teve ali um período Caio Henrique, né? 2019, Fernando Diniz fez a carreira do garoto, né? O Caio Henrique era volante, foi colocado ali na lateral esquerda e rendeu, e talvez tenha sido o único momento de paz, assim, vamos botar aí, na posição, porque fora isso, sempre jogadores muito contestados, né? E o próprio Caio Henrique, como eu disse, não era lateral esquerdo, né? Ele se transformou em lateral esquerdo. Então a gente vê aí como que essa posição é um problema, né? Principalmente aqui no Fluminense, né? No futebol mundial como um todo, ela também é um problema, mas principalmente aqui no Fluminense, ela é uma situação complicada. E assim, eu me lembro muito bem, cara, de uma polêmica que surgiu nas mídias tricolores, nas redes sociais aí do Fluminense, que a galera tava muito incomodada, né? Em 2020, foi final de 2020, né? Com razão, tá? Quando o Fluminense acertou a contratação do Danilo Barcelos, que era a terceira opção da zaga, não, desculpa, da lateral do Botafogo RJ, mais do que isso, né, de um dos piores Botafogos RJs da história, né, aquele time que foi rebaixado por muito na lanterna, ele era a terceira opção lá e acabou chegando no Fluminense, né. Muita gente ficou irritada, falando, pô, o Eduardo Urana, que é o empresário do Danilo Barcelos, pô, só bota Baranga aqui no Fluminense. Claro que não foi com esse tom de voz, né? Um tom de voz bem mais exaltado. Mas só bota Baranga no Fluminense, não tem um jogador bom. A galera estava muito incomodada também, porque o titular da posição na época era o Egídio, né? Que também é do Eduardo Duran, também não convencia, também, enfim, falhava diversas vezes. E a galera estava muito bolada, né, com o Eduardo Duran naquele período ali, implicando bastante, reclamando com razão, tá? Sobre o Eduardo Duran. Eu lembro que uma das pautas que surgiram, né, que subiram com muita força naquela época foi
Pô, os jogadores bons o Eduardo Duran não bota no Fluminense. Ele só bota as barancas. Por que ele não bota o Jorge do Mônaco no Fluminense? Eu lembro muito disso, né? Torcida tricolor debatendo isso, né? O Jorge, que é um lateral que surgiu no nosso rival aqui da Gávea, né? Nos remadores ali da Lagoa, Rodrigo de Freitas. Foi vendido, se eu não me engano. Ele teve passagens, cara, que eu lembro, pelo Porto e pelo Mônaco. Eu não lembro agora quem foi o clube que comprou ele, né, de primeira, se foi o Porto ou se foi o Mônaco. Eu sei que ele jogou no Santos por empréstimo, se destacou, voltou para a Europa, estava lá no Basel da Suíça, onde não conseguiu ter destaque, né? E aí veio para o Palmeiras, fechou em definitivo com o Palmeiras após sair, né, lá do Basel. Apurei aqui, ó. Apurei não, né? Fui procurar. Ele foi vendido para o Mônaco. Do Mônaco foi emprestado para o Porto. Eu lembro que ele jogou no Porto, sim, e no Mônaco, mas eu não sabia em qual que era qual. Mas enfim, no Santos, né? Ele teve destaque, voltou para a Europa, para o Basel, não rendeu, voltou para o Brasil e foi para o Palmeiras. Eu lembro que na época a galera ficou bem chateada, inclusive eu, inclusive o Daniel, inclusive o Curirim, a galera aqui da Central reclamava muito. Pô, tinha que trazer o Jorge. Por que não traz o Jorge? Mas fato é que o Jorge fechou com o Palmeiras por um salário bem fora da realidade do Fluminense, né? O Jorge foi ganhar cerca de R$ 1 milhão lá no Palmeiras. E a verdade é que o Jorge não conseguiu se firmar, né? Desde então, o Jorge não se firmou, teve muitas dificuldades lá no Palmeiras e a torcida alviverde, né? Tá bem irritada com ele, né? Ele é um jogador que a torcida alviverde pega muito no pé. No gol do Fluminense, no primeiro jogo contra o Palmeiras do Brasileiro, né? Lá no Allianz Parque, é o Jorge que falha naquela arrancada do Caio Paulista, é o Jorge que não faz a falta, também não divide direito, deixa o Caio Paulista passar com muita tranquilidade ali para puxar o contra-ataque, para armar a jogada para o Fluminense. Então, assim, ele é um jogador muito criticado pela torcida do Palmeiras. Porém, né, vou botar aqui na tela, porque o portal É Gol traz a informação de que o Jorge recebeu novas investidas e pode estar de malas prontas para sair do Palmeiras. Beleza, e eu com isso, né? E o Fluminense com isso? Então, meus amigos, aí é que tá, né? Pouco aproveitado pelo Palmeiras, o lateral esquerdo Jorge perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira e pode estar com os dias contados para trocar de clube no começo da temporada de 2023. Aí ele vem falando aqui a situação que eu já tinha falado, né, sobre o Jorge. Aí fala que publicamente o Palmeiras não descarta a possibilidade de emprestar o Jorge, né? É um jogador que tem contrato, mas que não está, enfim, tendo essas oportunidades ali no Palmeiras, então poderia ser emprestado. E eles trazem aqui, né, que ele tem um salário de 1 milhão por mês, tá? O Jorge tem um salário de 1 milhão por mês, o que faz com que o Palmeiras queira liberá-lo, tá? Mas a parte aqui que interessa pra gente é isso aqui, ó, novo interessado, além do Inter e também do Botafogo do Rio de Janeiro, que estão interessados no jogador. O novo clube interessado na contratação do lateral esquerdo Jorge é o Fluminense, que procurou o empresário Eduardo Duran para entender a real situação do jogador no Palmeiras. No entanto, o tricolor das Laranjeiras não descarta fazer uma proposta ao clube paulista após o término da Série A do Campeonato Brasileiro no mês de novembro. Então, o portal É Gol, né? Eles acreditam aqui no final também informação ao Bola VIP Brasil, traz aí a informação de que o Fluminense estaria de olho interessado em contratar o Jorge por empréstimo, tá? Para 2023. Beleza? Aí agora que tá, né? Aí que vem o questionamento, aí que vem a nossa reflexão. Vale a pena pro Fluminense? Não vale? Eu vou jogar aqui na tela, né? No SofaScore, os números do Jorge na temporada, tá? Os números do Jorge pelo Campeonato Brasileiro, a gente pode ver claramente, né? Aqui, ó, pelo total de jogos que ele não é titular do Palmeiras, longe disso, né? Jogou 7 jogos, só 5 começando como titular, não fez gol, não deu assistência, tá? E aí eu vou botar aqui embaixo, né, na parte dos atributos defensivos dele, né? 0,4 interceptações por jogo, 2,1 desarmes e foi driblado, né? 1,4 vezes por jogo, tá? Questão aqui dos duelos, né? No último vídeo, eu até, esse que vai estar no card aí falando do atacante, eu botei o Caio Paulista para mostrar, né? Porque o Caio Paulista é atacante, embora esteja jogando de lateral. E os números de duelo do Jorge estão mais ou menos aí na mesma média, né? O Caio Paulista acho que é um pouquinho melhor nos duelos, por ser um cara de mais força e acho que é até mais alto que o Jorge, tá? Agora, vamos lá. O que eu concluo disso aqui, tá? O Jorge é um cara que não consegue se firmar no Palmeiras, não teve espaço por lá,
mas é um jogador de muita qualidade. Aí o problema para o Fluminense, que falando assim, pô, beleza, traz mole, né? Tudo certo. O problema para o Fluminense eu vejo dois, tá? Primeiro, salário, como eu disse, salário. O Palmeiras vai ter que arcar com uma parte grande desse salário do Jorge. O Fluminense não tem condição de pagar 1 milhão para o Jorge. Ah, não, beleza, então vamos pagar meio a meio com o Palmeiras, 500 mil no Jorge. O Fluminense não tem condições de pagar 500 mil no Jorge, tá? Para mim isso é claro. Mesmo que seja 500 mil, o Fluminense não tem condição de pagar isso no Jorge. Beleza? Ah, então o Palmeiras vai ter que pagar grande parte desse salário. Mesmo assim, o Jorge é uma boa contratação? Então, essa que é a questão, né? O Jorge é um jogador que sofreu muito com lesões, acho que foi isso que atrapalhou bastante ele no Basel, lá na Suíça e também no Palmeiras, né? Muitas lesões, não consegue entrar em forma física e, consequentemente, a forma técnica dele fica prejudicada. E aí, qual seria o Jorge que o Fluminense ia ter para 2023? Porque a ideia de recuperar o jogador eu acho muito boa. O futebol ele já mostrou, qualidade ele tem. Mas a gente tem que ver salário e a questão física do Jorge. Então, assim, justamente por isso, ele não me empolga nesse momento. Fizemos vídeo aqui, já saiu notícia sobre Reinaldo. Eu acho que o Reinaldo hoje é mais certeza que o Jorge. Embora o Jorge inteiro seja mais jogador, o Jorge seja mais jovem, o Reinaldo me dá uma certeza maior para 2023 do que o Jorge, tá? Então, assim, eu não consigo me empolgar 100% com essa especulação. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos para ver se desenvolve ou não, mas eu não consigo me empolgar com o Jorge pelos motivos citados. Não é pela bola que ele tem, mas por essa questão extracampo de salário e de parte física, tá certo? Essa foi a minha opinião sobre o Jorge, que segundo o portal É Gol, está na mira do Fluminense para 2023. Eu quero saber a opinião de vocês, eu quero que você deixe nos comentários aqui, traria o Jorge? Teve muita gente, né, nos vídeos ali que a gente comentou sobre o Reinaldo falando, tem que trazer o Jorge, o nome do Fluminense é o Jorge. Então eu quero saber aí, botem nos comentários, galera, se vocês acham que tem que trazer o Jorge, se acham que não tem, enfim, dá a sua opinião aí, solte o verbo aí nos comentários. E para finalizar, eu quero só pedir para você que não deixou o like ainda, que aperte o botão do joinha aí, que vai ajudar muito a gente, né? Que se inscreva no canal e ative as notificações, você que está conhecendo a Central hoje, para não perder nada do que a gente postar, muito conteúdo diário sobre o Tricolor, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto!